Muito bom, então, pessoal. Muito boa noite a quem está aqui nos acompanhando. Boa noite à galera do Rankings Políticos, que já está sempre com a gente, aí acompanhando as lives, as nossas postagens. Muito obrigada a todos vocês. E também ao pessoal da rede da Juliana também, que está vindo aqui nos prestigiar. Então, aproveitando para fazer um convite a todos vocês para conhecer o Rankings Políticos, seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. A gente acompanha, contando um pouquinho do nosso trabalho, a gente acompanha de perto o trabalho dos políticos, principalmente no Congresso Nacional. Então, tudo que os deputados, senadores estão fazendo, a gente está de olho, se eles estão jogando dinheiro fora com porcaria, com lagosta, com champanhe, ou se estão gastando em coisas necessárias, se estão faltando muito, ou se estão participando das sessões, se estão enrolados com a justiça, se votam bem. Tudo isso gera uma pontuação. E na hora de você votar, para não ficar em dúvida, não cair em roubada, consulta o Rankings Políticos para votar certo, votar bem, para a gente assim conseguir mudar o nosso país, né, Gil? Top, isso mesmo, fazer a diferença, né? Isso aí, todos na luta. Aqui no Ranking, como vocês sabem, a gente acompanha muito políticos, né? O que eles estão fazendo. Em última instância, a gente acompanha histórias também, né? Pessoas, cidadãos, o que as pessoas fazem, histórias bacanas. Então, a gente convidou aqui a Juliana, né? Que a gente pode chamar de Gil. De Gil. Seu Perinho, Juliana Cândido. Ela foi coautora do livro Mulheres Extraordinárias. Vai contar um pouquinho dela, né, da história dela para a gente bater um papo. Então, conta um pouquinho primeiro, né, da sua história, da sua infância, um pouquinho para a gente te conhecer, Gil. Sim. Oi, gente, estou vendo aí muitos amigos, seguidores, leitores, né, do meu livro Mulheres Extraordinárias. Estou vendo as Mulheres Extraordinárias também online. Eu só tenho a agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui com você, Tati, aqui no Ranking dos Políticos. Eu sou Juliana, tenho 45 anos, mulher, negra, periférica, vendedora, empoderada e vencedora, né? Eu fui órfã aos 2 anos de idade e fui morar com os meus avós, que tinham nada mais, nada menos do que 12 filhos. Então, nós éramos em 15, né? Eram 11 filhos, o pai e a mãe, nós éramos em 15. Então, eu tinha uma família, eu, meu pai e meu irmão de 1 ano, eu com 2 anos, e fui morar com os meus avós, e nós éramos em 15 pessoas. Por coincidência, não manjo nada de numerologia, porém eu nasci no dia 15 de 5 de 75, né? Então eu falei, o número 15 vem aí junto comigo, né? Os números 5. E eu fui morar com os meus avós, e dentro de uma família gigantesca, com vários personagens, né? A gente aprende a sobreviver dentro de do mundo de verdade, porque cada pessoa tem um jeito, porém eu fui criada com muito amor, com muito carinho, com muitos valores de honestidade, de batalha, de acreditar, de ser a melhor, de ser sempre focada, né, naquilo que era importante. E foi o que trouxe assim, uma das minhas principais habilidades, que eu acho que é de comunicação, né? Porque a gente se vê dentro de um lar com tantas pessoas, então eu tive que desenvolver a comunicação, que foi eu acho que hoje é a minha principal habilidade de comunicação, execução e de luta, né? Então, dentro desse cenário, meus avós, né, quando a minha mãe morreu, ela tinha 23 anos, então para a família foi uma coisa muito horrível, não só para a família, mas para todo o bairro, porque a gente que mora em periferia é um núcleo, né? Não é só a família, é um núcleo de pessoas. E no meu livro eu falo da minha história, que chama Da Beira do Rio para o Mundo. Por que da beira do rio? Porque literalmente eu moro na beira do rio, né? São casas que moram à margem de um rio, né? E que tivemos muitas vezes problemas de enchente, de perder tudo, né? Eu brinco que até hoje a gente sofre com esse problema, né? Dentro da periferia, ali onde eu morava. E eu me tornei vendedora de alma e de coração, né? Eu coloco até no livro que o meu primeiro trabalho de vendedora foi trabalhar vendendo faixinha fora color, em 1994. Olha lá no só. Engabaú, no Engabaú. Então foi ali que eu me descobri como vendedora, porque eu sentia prazer em fazer o negócio. Era uma menina, eu tinha 14 anos, né? 1990, eu tinha aí 15, 14 anos. E você descobriu que levava jeito para coisa. Eu descobri que levava jeito. Eu me tornei vendedora numa oportunidade onde ser vendedora não era emprego, né? Era tipo um quebra-galho. Não era ninguém, virei vendedora. Mas de uma criança de periferia, um jovem de periferia, é diferente de um jovem que tem uma estrutura de estudo, que escolhe a profissão. Você é escolhido, é aquilo que te escolhe, principalmente para uma mulher negra, isso em 1994, no qual a mulher negra ou ela trabalhava de serviço doméstico, de babá, no máximo assim, de vendedora, quando dava uma oportunidade. E foi a minha primeira oportunidade. Eu fui vender produtos para alérgicos
numa empresa totalmente inusitada, né? Como eu lá eu descobri que eu era alérgica, porque a gente dormia com o cobertor da enchente e o nariz era todo machucado de rinite. Daí eu Nossa. descobri que eu tinha rinite, né? E era para mim totalmente inusitado. Eu trabalhei lá durante 10 anos, fui gerente de treinamento, desenvolvi toda a minha habilidade como vendas, treinamento, e estou nessa carreira há 26 anos, né? Eu brinco que o vendedor ele morre no dia 30, nasce no dia 1º. Né? Ele não tem histórico, né? Você é medido por aquilo que você entrega. Porém, eu tive uma carreira muito sólida, né? Hoje eu sou executiva de contas na Multilaser, já estou lá há 10 anos, né? Atendo um dos principais clientes da empresa, né? E a da beira do rio para o mundo é porque o meu maior sonho lá atrás era conhecer Nova York. Eu cantava aquela música da Liza Minnelli, New York, New York, porque eu ouvia, porque meu tio ouvia música clássica e eu ouvia essa música. E eu sonhava dançando, então eu ficava em volta de uma hora dançando, cantando essa música, mas eu não imaginava o que era. Sim. E no decorrer da vida eu fui entendendo que eram as cenas de filme, que era um lugar onde tinha neve, e isso eu trouxe para comigo. E eu sempre falava com os meus amigos, né? Quem me conhece, quem me acompanha, sabe. No dia que eu chegar em Nova York, vocês vão ter certeza que eu venci, né? E conheceu? De vida. E conheci. E... Passei o Natal lá e o Réveillon. Ai, maravilhoso, ainda no Natal, Essa é com a minha aquela decoração trajetória, toda. né? Muito Foi legal. muito bom. Vamos voltar um pouquinho só, mas assim, para sua infância, para a gente entrar um pouco mais Sim, a claro. fundo. Você falou que você foi criada por avós e que eles Os meus tiveram avós maternos. seus avós maternos, avô e vó, né? As duas partes. Avô e vó. E você estava falando da importância dos valores familiares que eles te passaram, né? De ser batalhadora, de ter certos valores. Você pode explicar um pouquinho como que era essa estrutura, esses valores, e que impacto que eles tiveram na sua vida? Quer dizer, uma estrutura familiar, mesmo que às vezes não seja exatamente a mãe, o pai, mas ter essas figuras, né, representando e te passando todos esses valores. Eu falo que tudo que eu sou eu devo a eles, né? Ao que eles me ensinaram de valores, né? Honestidade, acreditar, não se sentir inferior, independente da sua cor, da onde você vem, você pode vencer, você pode chegar, honrar com as tuas contas, então eles eram muito corretos para com as contas, acordar cedo, então assim, era uma casa de 12 filhos e eu acredito que, agora não tenho a conta aí, 8 eram homens, e o meu avô era pedreiro, então era 6 horas da manhã, janela aberta, todo mundo ia trabalhar. Todo mundo era servente de pedreiro, todos os meus tios foram serventes de pedreiro do meu avô. Né? Meu avô era pedreiro, ele construiu quase todo o bairro do Belém, né? Numa época, isso nos trouxe, não nos trouxe riqueza, mas nos trouxe dignidade, de ter o pão de cada dia, que tinha mais valor, né? Quando eu comecei a trabalhar, foi onde eu pude trazer para dentro de casa bens, luxo, televisão, melhor, uma geladeira, uma máquina de lavar, mas o principal valor que a minha mãe me colocou é assim, não tenha vergonha, enfrente o mundo, acredite, vai aonde você for, não tenha medo de ninguém, dê o seu melhor e seja melhor. Então, eu sempre fui muito competitiva, né? Acho que é por isso que eu me tornei vendedora. Muito bom. Muito competitiva. Sim. Né? E batalhadora, né? Correr atrás. O meu primeiro emprego, eu demorava 3 horas para ir, 3 horas para voltar. Dentro de um cenário no qual eu morava numa periferia, que alguém tinha que me esperar no ponto de ônibus. Porque tinha problemas de estupro, de assalto, né? A distância da trajetória para eu chegar até o ponto de ônibus era em média de 10 a 15 minutos. Né? Então, eu não podia andar sozinha, né? Graças a Deus tinha bastante gente te apoiando lá. Isso é interessante, eu vou trazer um dado que casa com um pouco com a realidade que você está falando. Tem uma pesquisa americana, mas que acho que pode se traduzir no Brasil também, que diz que 85% das pessoas que foram encarceradas, se você olhar o passado, elas vêm de lares completamente desestruturados e sem valores. Exatamente, concordo. E essa formação da criança, né, do adolescente, de ter, né, figuras que estão lá passando responsabilidade, correr atrás, todos esses valores que você citou, que fizeram muita diferença na sua vida, eles têm muita importância no futuro e esses jovens todos que foram parar na cadeia foram de lares muito desestruturados. Eu acredito que é o principal fator, sem dúvidas é o principal fator para você ter a hora da virada, né? Sim, e isso traz uma comparação também com outro dado que às vezes é um pouco incômodo para um lado de ativismo, que é essa questão de você ter vir de um lar muito bem estruturado, tem muito mais impacto num futuro de sucesso do que a cor da pele, por exemplo. Então, assim, às vezes não é tanto a questão, é um debate isso, mas o estudo diz que assim, você ser de um lado desestruturado conta muito mais, vai te atrapalhar mais na vida do que a cor da pele que você nasce. O que você acha? Você tende a concordar? Porque assim, dentro de onde eu vim, eu tinha amigos brancos, amigos negros, e que
tiveram destinos diferenciados independente da cor. Né? É fato que quando você vai para o mundo, eu falo assim, quando você sai para o mundo, você enquanto mulher, enquanto negra, você já sai na corrida perdendo, né? A gente está falando de um país racista, misógino, né? Você sentia você na já pele, sai assim, perdendo. você... Isso é diário, isso é diário. A mulher já sente, né? Quando você se coloca no papel de mulher negra, né, que tem todo um estereotipo em cima da mulher negra, em termos de sexualidade, em termos de mulher forte, de mulher que carrega peso, né, que carrega o mundo, você já sai perdendo. Porém, quando você tem uma estrutura de família no qual eles acreditam que o principal fator é batalhar, é como eu sempre digo, eu passei por dificuldades, muitas dificuldades. Perdemos no dia 23 de dezembro todos os móveis, né, o pouco que a gente tinha. Porém, o pão nunca faltou. A sentar à mesa, orar, pedir a Deus, acreditar. Então, isso fez de mim uma mulher muito forte, né? Uma mulher muito decidida. E eu acredito, hoje eu faço terapia, né? Não precisei, mas hoje eu enxergo que aquela menina que perdeu a mãe e que se viu dentro de um lar com muitas pessoas, aprendeu várias características e aprendeu a sobreviver, porque pensa uma menina de 2 anos, com o irmão de 1, e naquela época era a estrelinha, era simplesmente minha mamãe virou estrelinha. Não tinha concepção de morte que uma criança tem hoje. Então, minha tia fala que eu gritava, que eu cantava, eu andava pela casa, ou muitas vezes gritava chamando Penha, que é o nome da minha mãe. Né? O qual impacto teve isso na minha história? Hoje eu vejo de uma forma positiva pelo fato de eu ter tido muito amor dentro do meu lar, pelos meus tios, pelos meus avós, que isso fez com que eu levasse pelo lado bom, de correr atrás, de acreditar, de querer vencer, de querer o melhor, de sonhar grande, né? De aproveitar as oportunidades, né? De ser perseverante. Muito legal, parabéns pela Obrigada. trajetória. Para quem está chegando, está começando a acompanhar aqui, a gente está falando com a Juliana, ela está contando a história dela, da periferia, órfã, com um monte de dificuldades, virou uma grande executiva de sucesso aí. Hoje você está no 1% mais rico do Brasil. Você sabe disso? Que você já está assim... Então, diz a lenda que é isso daí, né? É isso daí. Isso te caiu a ficha? Você olha no espelho que, na e fala, verdade, é onde eu estou, mas não onde eu sou, né? Porque eu estou, mas da onde eu sou, as pessoas continuam no mesmo lugar. Né? Então, se eu estou num restaurante caro, se eu estou em Nova York, se eu estou em Miami, na praia, a minha família, a minha estrutura continua em São Paulo, em São Mateus. Então, é onde eu estou, não o que eu sou. Sim. Né? E conta um pouquinho, assim, a questão durante a sua trajetória profissional. Qual foi o impacto? Você chegou a sofrer racismo na prática, na veia? Eu sofro o tempo todo, né? Sofre por exemplo, já trabalhei numa empresa no qual eu era executora, eu era que treinava, eu era que dava todo o suporte da empresa, porém não era eu que aparecia na foto. Sério? Era uma mulher branca que era a gestora. Eu estava nos batidores, mas eu que executava, eu que fazia, eu que treinava. Mas eu não era, por exemplo, a gerente que visitava as lojas. Mas eu era que treinava todos os vendedores, eu que tinha todo o histórico. Né? Na época eu não enxergava, porque para mim ali era a melhor oportunidade. Né? Hoje eu vejo que era preconceito, porque ali eu estava aproveitando a minha oportunidade. Eu estava aprendendo, era uma escola para mim, eu me dedicava, ganhava, vivia. Mas hoje eu vejo que não dar a cara para bater não servia. Mas é muito contraditório, né? Porque ali eu estava, ali eu tive a oportunidade. Porém, depois, quando você vai galgando alguns caminhos, você fica nos bastidores, né? Sim. Dando suporte, mas não à frente. Quer dizer, uma coisa recorrente, assim. Você acha que está diminuindo, Gil? Não. Não acha que está diminuindo? Não, eu já Mesmo com a questão toda da diversidade, quer dizer, muitas empresas, eu vejo, pelo menos eu tenho a sensação que, pelo contrário, pega muito bem você expor que o seu quadro tem diversidade. Então, as pessoas querem mostrar isso, as empresas querem mostrar isso, mas você não sente isso na prática, não. Eu acho que pegar bem é uma coisa, é aquela tal da cota, né? Mostrar para o mundo que você está aberto, porém você dá a oportunidade e fazer com que a pessoa esteja à frente, independente dela, mesmo ela sendo capacitada para isso, é diferente. Porque eu tenho muitos amigos negros que não conseguiram, e que são extremamente inteligentes, que são extremamente capazes, e que têm a mesma gana de vencer.
Então, por exemplo, acontece de eu ir no restaurante com um cliente, no qual eu e meu esposo, que estamos custeando a conta, a gente não recebe o cardápio em mãos, a gente escolhe o vinho, mas a gente não recebe a carta de vinho, a gente, na hora de pagar, pede a conta, mas a máquina de cartão de crédito não vem na nossa mão. Você tem que estar o tempo todo tirando da mão da pessoa branca para a nossa mão. É constante Então, isso, é uma coisa... é constante. É tipo, dá para contar nos dedos o restaurante que não funciona dessa forma. Você se Dá pra abala contar nos cada dedos. vez ou Não me amarro. não se Na abala? Já verdade, deve ter se você cria uma abalado. resistência, né? Você cria uma resistência, aquilo Uma é o que casca, eu né? sempre penso, eu estou aqui. Isso ninguém vai mudar. A comida eu que vou pagar, eu vou comer, eu vou desfrutar, eu vou pegar o meu carro, eu vou vir embora e minha conta está paga. Então, assim, é que eu falo para minha filha, o importante é que nós estamos onde chegamos. O mundo vai pensar de qualquer forma. Você não tem como mudar a atitude do outro, que muda a sua atitude, né? Mas muitas vezes você sente que a pessoa está te peitando, está te pressionando para ver você tomar uma atitude e falar, é negra, por isso que está dando show. Né? Daí, como eu já estou acostumada, você vai revertendo, né? E passa, porque você está ali para um objetivo. Né? Então, existe, mas não é o centro da minha vida. Entendi. Você falou que você tem uma filha, né? Que Eu idade tenho tem uma sua filha? filha, minha filha tem 13 anos, né? E desde pequeno eu a crio realmente para resistência, para poder peitar o mundo, né? Eu perdi graças a Deus, ela sempre estudou colégio particular. E Alguns como colégios que é parece, isso, Gil? Assim, a gente sabe que colégio particular dói, hoje em dia, assim, dói, dói. a diversidade é muito É pequena, muito né? pequena. A Bia já Como que é estudou para em ela? colégio, a Bia já estudou em colégio, por exemplo, no qual só tinha ela de menina negra, de pessoa negra, na verdade, né? E deu ter que ir na escola, assim, 3 vezes por ano, para poder brigar ou poder discutir com a direção da escola, porque chamaram ela de macaca, porque chamaram ela de cabelo de bombril. Ela já Não chegou na minha pode, casa, né? ela chegou em casa um dia, ela não sabia nem que era bombril. Ela chegou em casa e falou, mamãe, o que é bombril? Porque falaram que o meu cabelo é de bombril. Ela tinha 4 anos, ela E não sabia nem que era crianças, né? bombril. Crianças ouvem aonde isso, né? De alguém eles aprendem, Ela tá porque uma replicando o que o criança pai também não sabia o que falou. é bombril. Não sabe que era bombril, né? Então, eu sempre trabalhei, ela é uma menina extremamente forte, né? Ela enfrenta o mundo, ela chega nos lugares, ela fala inglês, então ela chega, ela conversa. Um dia a gente estava voltando da Argentina, ela passou na imigração e ela falou, ai, tô meio confusa, não sei se eu falo inglês ou se eu falo português. E ela tinha 7 anos, então ela sempre foi muito decidida, né? Muito decidida, porque ela teve a questão de abertura, que eu não tive, e teve a Sim. questão da educação, isso daí ninguém tira, né? Independente de você ter condição ou não. Maravilhoso. Fico feliz por ela estar crescendo com toda essa oportunidade. É E você falou oportunidade. do seu sonho de Nova York. É claro que nos Estados Unidos a situação é muito diferente, né? Apesar de existir lá também o racismo, existem, né, diversos episódios reportados, mas assim, lá é um lugar que você não tem tanto lugar de branco, lugar de negro, né? Você vai num restaurante bom, é tudo muito junto e misturado lá. Você sentiu isso? Na Falou, nossa, verdade, como poderia ser assim no Brasil também? na verdade, eu me decepcionei. Eu achava que eu ia chegar em Nova York, que eu ia encontrar os bicolors, a negrada. E quando você fala de Manhattan, quando você fala de Times Square, são poucos, é bem menos do que eu achava, dentro da minha concepção de filme, né? Quando você pega o metrô e vai se afastando, e vai pro Bronx, eu fui no Hard Rock lá do Bronx, que era no estádio de futebol americano, né, amor? Sim. Futebol americano. Daí eu encontrei os negros, né? Eu fiquei no Queens, encontrei os negros. Mas assim, dentro daquele mundo de Manhattan, não é tão quanto, né? Você vai numa pizzaria, você encontra, né? Mais que no Brasil. Bem mais, bem mais que no Brasil. Bem mais. Assim, de 100% dos lugares que eu frequento, que não são da minha comunidade, sempre 99% é branco e 1% é negro. E esse 1% sou eu e minha família. Dificilmente tem um casal, muitas vezes um casal de um homem negro com uma mulher branca, pouquíssimas vezes, mas normalmente é só nós. Ainda eles sempre falam, você tem que ficar olhando toda vez isso? Eu falei, eu tenho que olhar toda vez. É uma realidade. E o que você acha que dá para fazer para mudar essa realidade, Gil? Eu acho que falta política afirmativa para o negro, sabe assim? Essa atitude que a Magalu tomou agora de contratar trainees negros, capacitar, porque na verdade ele não tem a oportunidade lá atrás, dentro de uma periferia no qual o básico não existe. Você não tem
esgoto, água. Você tem muitos lugares que não tem asfalto. As comunidades é uma em cima da outra, porque as pessoas falam, a cidade é maravilhosa. Você enxerga, né? São Paulo não. Você está aqui andando numa super avenida, você entra 2 quadras para trás, tem uma comunidade, né? E onde você tem política pública, você não tem acesso à educação. Mas aí, desculpa, você acha que a política pública de cotas, por exemplo, deveria ser baseada em política racial, em cor, ou social, que seria em renda, por exemplo, Renda. né? Porque uma pessoa né? da comunidade que cresceu, digamos, numa mesma comunidade ribeirinha, da forma que você está descrevendo, uma menina negra, uma branca, que são vizinhas e crescem indo para a mesma escola, com os mesmos desafios, né? Com a enchente que vem e leva os móveis iguais. Você acha que a menina branca está na frente pela cor de pele, na questão de ser mais fácil para ela ou não? Não, são 2 vertentes. Existe a cota social, sim. Realmente, do mesmo lugar que eu vim, a minha amiga branca também teve menos oportunidade. Porém, para você enfrentar o mercado de trabalho, a sociedade, você sendo negro, é mais difícil. Quando eu fiz faculdade, isso quando eu tinha 27 anos, porque antes eu não tinha condição de fazer, não existia cota, dentro do período que eu fazia noturno na Embi Morumbi, tinham 1.200 alunos e eu era a única negra. Só que eu ganhava um salário, que era mais ou menos 800 reais é hoje. Tipo, um salário que era 400 reais, eu pagava 500 de faculdade. Então, eu me endividei depois de 5 anos que eu paguei. Né? E eu entrei numa carreira no qual a questão da faculdade, tudo não fazia diferença porque você era medido por aquilo que você entregava, vendas. Né? Mas eu não pude fazer uma medicina, eu não pude ser advogada, eu não teria condição. Né? Então, por exemplo, dentro de um cenário no qual o branco, a mulher branca, ela arrumava como recepcionista, logo ela estaria dentro da empresa fazendo uma faculdade de administração. Agora, para você entrar no mercado de trabalho e depois você estudar, é muito mais difícil sem a cota. Mesmo com o mesmo currículo, com a mesma experiência, a mesma educação, é mais difícil para conseguir uma vaga de trabalho. É mais difícil. No processo seletivo, por várias vezes eu já deixei de estar. Depois de um tempo, não, porque eu já comecei a entrar nos trabalhos por indicação, network, tudo isso. Mas antes disso, por ser negra. Por ser negra. Eu tenho filha de amiga minha que passa numa negócio aqui, lotérica, a filha da minha amiga. Ela estava lá. A mãe passou, estava placa, precisa de menina. Daí a mãe falou, eu vou mandar minha filha. A menina foi. Chegou lá e falou, já contratamos. Só que continuou a placa. No outro dia foi a filha, a amiga branca. A amiga branca pegou a vaga. Que coisa. É verdadeiro. Não é conversa, é real. É real. Agora, uma das críticas que se faz, por exemplo, à política de cotas em universidade, ou até cotas de trabalho, é a questão de quem entra, quem não entra. Porque você concorda que o Brasil é um país extremamente miscigenado. Né? A gente tem aqui todos os tons de cores e todas as misturas possíveis. Isso faz o nosso país muito bonito. Nossa população muito diversa. Aí, quando você fala de cota para negros, por exemplo, existe a questão de quem exatamente entra na cota. E até algumas universidades tiveram muito problema com isso e estabeleceram como se fosse uma banca avaliadora de cor, de traços. Isso a muitas pessoas é um incômodo pensar nessa avaliação racial para ver quem não entra, quem não entra. É uma coisa um pouco, lembra o nazismo, né? Avaliando quem eram os judeus que tinham aquelas aparências, você não é. Essa é uma crítica que se faz à cota racial, né? O que você acha sobre esse ponto especificamente? Dentro de uma estrutura de Brasil, no qual para tudo existe rolo, dentro de uma estrutura de Brasil, dentro de uma pandemia, existe empresário recebendo do governo, como que não vai ter problemática na questão da cota para negro? Né? Existe uma questão cultural do Brasil de fazer rolo, infelizmente, e daí acaba prejudicando o negro, que é aquela pessoa que vem de periferia que teve muito menos oportunidade. Né? Vocês que trabalham com pesquisa sabem disso. Os negros são onde a carceragem tem muito mais negro. A morte de pessoas jovens são muito mais negros. Bala perdida, morre negros. Né? Então já existe aí uma perda histórica do povo negro. Então, assim, as minhas sobrinhas, né, que eu chamo de sobrinha, que foram filhas das minhas tias, que era minha tia, mas que não era minha irmã, enfim, que são minhas sobrinhas, fizeram faculdade. Se não fosse a cota, elas não fariam. Entendi.
E hoje eles Agora, trabalham em sim. grandes corporações. Agora, tem casos, por exemplo, de irmãs da mesma família, que uma entrou na cota, a outra não, porque uma tinha um tom de pele mais escuro que a outra. Isso você acha que é um incômodo? Como que lidar com esse tipo de É um incômodo situação? porque ela vem de uma família negra, ela foi vista como negra. Porque, assim, dentro de uma sociedade racista, se você não é branco, você é negro, não tem moreno. Se você, É, por exemplo, você mais ou vai num menos, é lugar onde complicado, só né, tem. estabelecer. Porque essa questão de tom de pele, você consegue distinguir uma pessoa negra de uma pessoa branca. Independente se ela tem a pele clara ou a pele escura. Né? O filho do. Eu tenho vários, minha família totalmente miscigenada. E os meus sobrinhos, primos, etc., você vê que eles são crianças, filhos de negros. Com uma mãe branca, com um pai branco, mas que são negros. Que vem de uma raiz negra. Né? Agora, quando a gente tem dentro de um cenário de Brasil, no qual para tudo se tem um jeito, e tem pessoas brancas se aproveitando dessa questão, né? E deixando das vagas de negro, passando para pessoas brancas que se consideram negros só naquele momento, e que não vive na pele quando eu digo no dia a dia, né? É. Uma saída para isso que se cogita é usar mais o fator socioeconômico, né, do que racial. São os defensores das cotas mais sociais, porque Mas todo sim, mundo que também. tiver, veja uma família muito humilde, que não tiver condição de bancar uma faculdade, esses teriam. E uma família negra que tenha condição, para o seu caso, por exemplo, você acha O que justo é pagar. O faria justo é sentido pagar. sua filha usar uma cota? Não, Não, não né? faria sentido, Concordamos, não faria jamais, sentido. jamais. Não Então faria sentido porque aí, ela veio de um colégio particular a vida inteira, se Deus quiser, vai se formar num colégio particular. Então, eu não sim, colocaria jamais ela para ganhar uma cota. sim. Ela Interessante. faria o exame do Enem, né, que é o correto, e ia lutar de acordo com os privilégios que ela teve uma vida inteira, que Sim, foi de estudar no colégio particular. com certeza. Muito legal esse papo, Gil. Um outro ponto que a gente ouve às vezes é. Eu não sei se você acompanha Big Brother, mas esse Big Brother Sim, especificamente está sim. cheio das polêmicas. Não tinha como. Eu prometi que não assisti, mas agora eu vou Tá ver. Olha, eu nem assisto, mas eu já estou por dentro porque Mas só não se tem fala como não estar disso. no par. Então a gente acaba ficando por É, dentro. Mas o que eu entendi do que o pessoal sobre a conversa é dinâmica que do jogo. dentro do jogo houve eu não sei exatamente, uma É, tentativa de união dos negros para ir eliminando quem era branco. Eu não sei o nome do é, rapaz que propôs isso. ô Lucas. Isso chamaria, Lucas, um racismo reverso? Isso existe? Faz Não, sentido falar em racismo racismo reverso reverso? é utópico, não tem como, porque assim, o racismo, ele parte de um povo que sofreu 400 anos de escravidão, né? Então, a bagagem que você traz de luta é muito diferente do povo branco, independente de pobre, de rico, né? Então, não tem como sentir, não tem como existir racismo reverso. É claro que hoje o povo negro militante, que é muito sofrido, ele não admite, né, ser pisoteado, ser por branco, né? Mas isso não é um racismo reverso, é uma defesa, né? É uma defesa de um povo sofrido, porque não adianta você fugir daquilo que você traz dos seus ancestrais, né? A gente está falando de 400 anos de escravidão, 4 milhões de negros escravizados e o último país a ter a Lei Áurea, por pressão, Sim. não é porque queria. E esse povo saiu das grandes fazendas como escravos e foram para a senzala, que é a comunidade. Ou muitos continuaram sendo escravos até hoje. Né? Eu entendo esse ponto, mas assim, que foi realmente uma história muito dura, muito triste, É, mas já se passaram algumas gerações, né? Mais de século do fim da mas escravidão. você carrega, a partir do momento que a pessoa acha que a tua pele difere, a minha pele negra difere da pele branca, e por isso a minha capacidade de ser gente é diferente do branco, então não tem como Esse acho que é não pensar exatamente mais o isso. X da questão. É, Se as pessoas acreditam que o tom de pele define a capacidade de alguém. acredito, eu não, Eu isso, acho por que exemplo, dentro de essa uma, cada um tem uma visão muito é, diferente, né? dentro de uma Assim, lógica de inteligência, no pleno século XXI, isso não cabe. Isso não cabe, já se provou que não cabe. Porém, como isso traz de uma vida inteira, as pessoas acreditam sim. todo mundo você acha que acredita, ou alguns Todo mundo acreditam, não, alguns não não, uns acreditam, os acreditam, a outros não. maioria É que, na acredita. verdade, acho que muitos acreditam, e não basta você não ser racista, você tem que ser antirracismo. Que é ser antirracismo? O que é ser antirracismo é você ir contra quem é racista. Você Sim, com não certeza. apoiar o Você não racismo. tolerar. Não é Não nem tolerar o não racismo, não tolerar. tolerar o racismo.
Não tolerar. Independente se você tem parente negro, ou independente se você tem um colega negro, você não tolerar o racismo. Porque ele se estende de várias formas, né? Sim. Você acredita, então, que existe o racismo chamado estrutural, que é o racismo que Estrutural, total. permeia toda a Que sociedade? permeia, que Não permeia é toda a que tem sociedade. casos de pessoas racistas e Não, outras é que uma não são. sociedade racista. É uma sociedade racista. É Então, eu sou estrutural. racista, todo mundo é racista. Hã? Eu sou racista, todo mundo é racista. Não, não, não todos são racistas. Existem as pessoas que são antirracistas, que não são racistas, porém não toleram o racismo. Né? Até eu brinco assim, eu tenho um amigo negro, eu tenho uma amiga bem legal, a Jo é minha amiga. Né? Um belo dia, sua filha chega com o negro em casa. E senta no teu sofá. Para muitos vai ser ok. Para outros, não, de forma alguma. Continua, você está namorando com um negrinho, você está namorando com uma negrinha, eu não quero um neto negrinho. É que as pessoas não falam abertamente, né? E quem fala é aquele que é ruim de verdade, né? Porque, na verdade, as pessoas escondem esse tipo de sentimento. Né? Esse tipo de reação é muito... Porque, ainda mais hoje, daí entra essa questão do hoje, né? Hoje as pessoas têm medo de falar porque está sendo filmado. Ou porque alguém pode falar, ou porque ela pode ser preso, ou porque ele pode ser apontado, né? Ou porque ele vai aparecer, mas não, infelizmente, eu queria falar para você, olha, não tem, tá tudo ok, tá tudo Não, muito tem. legal. Existe muito mais, por exemplo, não é o meu limite de vida. Eu não tenho limite dentro daquele, eu funciono de acordo com aquilo que os meus pais me ensinaram. O céu é o limite, corre atrás, acorda cedo, batalha, faz a tua parte, dê o teu melhor. É isso aí. Espero que a gente consiga, né? É legal esse bate-papo para você expor sua visão, e aqui no Ranking tenho certeza que tem visões muito variadas Muito sobre o assunto. variadas. Eu Tem falo daqui pessoas que eu que. vivo, né? Sim, e é interessante saber quem vive mesmo, porque uma coisa é uma pessoa que não é da sua realidade de ficar no achômetro, e é legal saber a sua experiência também, né? Como você sentiu na pele e que você conseguiu alcançar seus objetivos, né? Sim. E É uma seus sonhos. diário. Os sonhos. É que, na verdade, quando você vai ultrapassando os limites e vai conhecendo diversidade de pessoas, você vai sabendo permear em vários locais. Então, você vai... Você não pode falar, não posso falar assim, passo despercebida, não é isso? É que a minha postura é diferente diante dessas pessoas. Então, acho que muitas vezes pode até afastar, né? Porque existe uma postura de segurança, de saber para onde eu vou, o que eu quero, o que eu conquistei, o que eu sou, né? Agora, você teve uma trajetória, pelo que eu entendi, de pessoas te apoiando muito, né? Assim, durante a sua família, imagino que Sim. seus contatos. E, de novo, trazendo um dado aqui de pesquisa americana, porque, na verdade, não é que eu gosto tanto para os Estados Unidos, mas é porque eles têm muito mais pesquisa do que no Brasil. Infelizmente, eles têm muitos dados disponíveis. E fala que tem, infelizmente, crianças negras de escolas, né? Que são meio que xingadas, you white, de branco, porque são muito estudiosos, enfim, são criticados pela própria comunidade. Você parece um branco, aí fica estudando, não sei o quê, isso não é nossa ginga, não é nosso jeito. Pelego, eles chamam de pelego. Esse é o nome brasileiro. Pelego, Fica meio que enchendo, cutucando o jovem, né, negro que está ali, o CDFzinho, né, querendo batalhar. Isso são dados reais, né, trazidos por pesquisa. Eu não sei se você já sentiu isso, o que você pensa sobre isso, se já viu acontecendo. É que, na verdade, assim, dentro da minha trajetória, eu acabei servindo sempre como referência para o negro que estava caminhando junto comigo. E o que aconteceu, o que é muito curioso, assim, eu via muitas pessoas, as pessoas brancas que estavam ali do meu lado sempre me incentivando, quando eu ia olhar, ele tinha uma avó negra, ele tinha uma tia negra, e daí depois que eu descobria, mas ali era uma pessoa branca, de pele branca, que estava me reforçando. Mas, assim, se eu for olhar, assim, 60%, 70% tinha alguém, ou um marido negro, ou uma filha que é casada com um negro. Sempre teve alguém que ali para te defender, para segurar na minha mão, sabe assim? E eu olhava, tinha esse prospecto. Mas, assim, quando eu entro no ambiente que tem, o negro, ele troca no olhar, né? Então, se eu vou numa reunião e tem uma mulher negra como gerente, ou você tem aquele ufa, né? Vamos falar da mesma perspectiva, né? Muitas vezes isso acontece, faz a diferença. Mas a questão das próprias crianças, né, negros, de cutucar o outro, de falar assim, isso é coisa de branco, ficar estudando desse jeito, isso é uma coisa que também precisa ser olhada, talvez dentro das famílias,
e falar, não, não é, entendeu? Não é, não. Você tem que batalhar dentro da própria É. comunidade negra de não haver esse espaço para esse tipo de comentário. Não, estudar muito CCDF não é coisa de branco, né? Deixa ele tá certo. Deixa ele, tá certo. Né? Assim, assim, por exemplo, quando a gente estava dentro da periferia, não era tipo preto, branco. Você é pobre, periférico e ponto. Né? E as oportunidades são iguais dentro daquele cenário de escola. Porque eu falo, a mesma rua sem asfalto é igual para mim e para o branco. O mesmo rio que entrava na minha casa era o meu branco. Então, ali a gente vivia uma situação de igualdade, né? Ainda na questão da política pública, né? A condição periférica é para todo mundo. Agora, quando você sai daquele lugar para o mundo, é que muda. Né? Sim, bacana. E uma outra pergunta, Gil, assim, vindo da periferia, a gente é rankings políticos aqui, a gente fala muito sobre política, claro. Como que o pessoal pensa política, fala sobre política, ou ninguém tá nem aí, ou é engajado, não é engajado? O que você sentiu? Eu acho que, no geral, existe uma minoria que é engajada, né? Eu retorno naquele assunto. A partir do momento que você não tem saneamento básico, a partir do momento que você troca um voto por uma consulta populista, isso acontece. Troca um voto por um parto melhor, por uma consulta médica. Isso acontece. Se você não tem um mínimo, se você não tem educação, como você vai pensar em política? Não tem como. É muito atrelado, né? A educação. É uma bolha. A educação, o básico. Se você não tem transporte público, se você passa 4 horas para ir para o seu emprego e volta depois de 4 horas, você não tem condição de ter acesso à cultura, você não tem acesso ao esporte. Eu falo muito hoje eu falo a pandemia. Procura um colégio público na pandemia. Não teve, não existiu. A criança saiu da escola, onde ela se alimentava e era educada de forma precária, mas ela tinha, para dentro de casa, exposta à violência, exposta à fome. Sim. Era um cenário que, ali, enquanto ela estava na escola, ela ficava excluída. Ela foi para dentro de casa full, com violência, com fome. A minha tia trabalhou 20 anos numa creche, no qual, muitas vezes, a última alimentação das crianças era sopa às 5 da tarde. Ela voltava no outro dia sem comer, ela comeu às 5 da tarde. Voltava, muitas vezes, com a mesma fralda, porque a mãe não tinha fralda para trocar. Sim. É fato. A gente, aqui no Ranking, a gente está bastante tempo, assim, batalhando pela reabertura das escolas, porque é muito difícil para todo mundo e principalmente para crianças de periferia que, como você disse, contam com isso, né? A escola, a creche. Para tudo. A creche é a vida de uma criança. A creche é a vida de uma criança. Eu, por exemplo, a minha filha, ela estuda no colégio bilíngue e ela estudou a pandemia inteira das 8 às 4 da tarde. Surtou. Eu falo que ela surtou na yoga. Esse é um contraponto. Os meus 2 sobrinhos estudam em escola pública e não tiveram aula alguma. Sim, terrível. Fizeram uma provinha e passaram um ano sem estudar. Sim. E é muito difícil. O computador da Multilaser, para eles poderem, o notebook para eles poderem estudar, tinham até internet, mas assim, dentro de um cenário no qual a professora do meu sobrinho mora do lado da casa da minha cunhada, e ela falava, tem criança que a gente nunca mais nem ouviu falar, perdemos o contato. Sim. Não posso nem levar lição. Agora, com tantos problemas que você já vivenciou, muitas pessoas da comunidade onde você cresceu vivenciaram, será que as pessoas têm noção, claro, o envolvimento direto em quem ele votou para a situação que a gente está hoje? As pessoas falarem assim, a gente está nessa situação, nosso país está horrível, nossa cidade está ruim, e quem está nos governando e causando tudo isso são as pessoas que a gente elege. Então, nós estamos elegendo os políticos que estão deixando a gente nessa situação. E a cada 4 anos ele vem, aparece, né? Amigo, o que você precisa, né? O dentista, vou te pagar o dentista, arrumar sua porta. Essa compra de votos que sai muito barata para ele e muito cara para o povo, né? As pessoas têm essa noção? Se a gente parte do princípio que a pirâmide é invertida e que a população, a maior parte pobre, está aqui em cima, quem está elegendo são eles. Sim. Somos nós periféricos. Então não tem noção. E como a gente pode chegar nessas pessoas? Porque isso, assim, acho que é um sonho do ranking, né? Chegar nas pessoas. A gente já tem tudo mastigado. E aqui são os caras bons, e não é porque a gente acha que é bom, é porque são valores, critérios muito objetivos, né? Bons que estão fazendo coisas boas para o Brasil objetivamente. Como que a gente consegue chegar nas periferias para as pessoas começarem a falar, então isso aqui, preciso votar nesses caras, esse aqui não merece meu voto, ele aparece aqui.
Escola, educação. Escola também, mas está distante. Até o pessoal crescer e votar. Como que a gente chega nos eleitores hoje? Hoje, eu acredito, sem dúvidas, que é a escola. E hoje a gente tem um canal da internet, né? Que, claro que existem várias pesquisas que hoje aí 40 pessoas ainda não têm acesso, né? 40% da população não tem acesso 100% à internet. Porém, eu acho que a internet é uma forma de chegar até as pessoas. Sem dúvida. Isso é uma das coisas que a gente... Uma das coisas, internet, a escola, mas tem que vir a educação, porque muitas vezes a criança, ela sai da escola e leva para dentro de casa, para o pai que não teve acesso à escola e que não tem muitas vezes a informação. Sim. Agora, isso é um dos desafios nossos, né? Não pode esperar as crianças que estão hoje na escola crescerem para votar. A gente precisa já agir na próxima votação. Gil, deu uma congelada aí? Deu uma tá congelada. Me ouvindo? O meu tá ok, eu tô vendo. Tá. A gente precisa já... Oi, Ale Ostroviec. A gente precisa já em 2022 fazer as pessoas para ontem, fazer as pessoas votarem bem. Então, assim, ajuda a gente, todo mundo que está nos assistindo, por favor, nos ajudem a chegar nas pessoas para a gente conseguir mudar esse país. É muito importante que o eleitor consiga ter informação de quem são os bons políticos. Esse é o trabalho do ranking. Então, por favor, ajuda a gente a divulgar esse trabalho. É verdade. Você ajuda, Gil? Tamo junto aí? Claro, sem dúvidas, é o meu papel. Maravilha. Bom, a gente está chegando aqui quase no final aqui da nossa conversa. Passa rápido, né? Passou rápido, tem um bom papo. Você quer dar algum conselho para quem está te assistindo, que está lá na periferia, lá no lugar onde você cresceu, com um computadorzinho que conseguiu e falando, poxa, que legal, olha essa mulher de sucesso aqui, veio de onde eu vim e olha onde ela está, que legal. O que você fala para essa menina, para esse menino? Com o lançamento do livro, é a oportunidade de eu ressignificar minha história e colocar no papel, né? Você puxa lá atrás, daí você vai entender a sua trajetória. Eu ouvi de muitas, da onde eu vim, eu fiz até um lançamento do livro lá, e as pessoas falam, você não está falando da tua história, você está falando da minha história, né? E assim, a minha amiga tem uma mulher branca, casada com um rapaz negro, e ela falou, a minha filha é tua fã. A minha filha, onde você vai, ela está atrás, ela tem você como referência. E dificilmente a gente tinha referência, né? De mulher negra vencedora. Eu brinco, quando eu era moça, a minha referência era a Cláudia Hanna, pensa. Era uma pessoa porque ela tinha o cabelo enrolado. Porque às vezes a Emota ficava no papel de escrava. Então, não era o que eu queria. Né? Hoje eu vejo que ela foi uma grande mulher, e ela é uma grande mulher, uma grande referência. Mas ali, para uma criança, não era. Hoje você tem bastante referências, né? Graças a Deus. Né? Até brinco com ela, já falei com a Alexandre, que eu adoro a Raquel Maia. Se ela me ver, um beijo para ela. Né? E acreditar, fazer o seu melhor, independente da tua cor de pele, independente da tua condição, aproveitar todas as oportunidades. Eu sempre aproveitei a minha oportunidade. Tem pessoas que falam, ai, mas hoje você trabalha numa puta de uma empresa. Eu falei, mas eu já trabalhei em empresas menores, que era também uma puta de uma empresa para mim. Sim. Porque você agarrou cada oportunidade. Eu trabalhei numa empresa durante 10 anos, eu não faltei um dia. 10 anos. E trabalhava aos sábados. Eu era uma moça jovem, cheia de vida, mas era 3 horas para ir, 3 horas para voltar. Então não tem mistério. É acreditar, acho que é esforço, batalhar, né? É esforço. Acreditar e muito esforço. Acho que é a chave apesar dos desafios, algumas pessoas têm mais desafios, né? Mais obstáculos na vida. Tem muitas pessoas que batalham e não chegam. Né? Isso não quer dizer que quem batalhou não chegou é demérito. Não é demérito. Porém, a vida nos dá oportunidade, né? Eu só tenho a agradecer a Deus por todas as oportunidades que eu tive, porque eu abracei ela com as 10, eu falo. Legal, muito bom. Que fique de inspiração aqui a história da Gil, que tenham muitas outras aí, de quem está nos assistindo e por esse Brasil afora. A gente fica muito feliz com todas as histórias de sucesso, de superação. Desejo muito sucesso ao seu livro. Muito prazer em conhecê-la, obrigada. Muito prazer também. E foi muito bom esse papo. Espero que tenha nos assistido, tenha gostado. E continua acompanhando as redes sociais aí do Ranking dos Políticos. Eu que agradeço. E divulgar o Ranking dos Políticos. Ajuda a divulgar. As melhores histórias, né? Para a gente mudar o nosso país, a gente precisa mudar os nossos políticos. E quem coloca os nossos políticos lá somos nós. A gente vota. E ali está de forma transparente, né? É só entrar, está de forma transparente. Super transparente, tem a lista. E escolher. Escolhe, tá tudo bonitinho lá. O poder da lá. escolha, né?
É o poder Tem da por escolha. estado, Tati, você eu te pode ver? agradeço pela oportunidade. Agradeço o Alexandre Soviec, que me convidou, né? Que é o meu CEO. Muitas pessoas estavam aguardando a Ó, ele entrada dele mandou um aí na maravilhoso aqui live. para você. As pessoas estavam aguardando ele na live porque eu falo muito da questão do diferencial da Multilaser, né, enquanto empresa, enquanto diferente na sociedade, na diversidade. Então, eu só tenho a agradecer a todo mundo, aos meus seguidores, aos meus leitores, à minha família, e a oportunidade de estar aqui, de falar de algo bom, né? A vida não é fácil para ninguém, fácil nunca vai ser. É Mas isso aí, vencer é muito bom. com Vencer é muito certeza. bom. Muito Obrigada pela bom, Gil. oportunidade. Obrigada. Obrigada a todos. Boa noite. Até a Boa próxima noite. aí, Até a pessoal. próxima. Valeu, Tati. Beijo. Valeu, beijão. Tchau, tchau.